Bueno, comenzar primero es que se presente, por favor, se presente su nombre, su cargo, los estudios que tiene, a lo que se está dedicando actualmente y lo que ha estudiado. Perfeito. Ó, me chamo Josué. Hoje, atualmente, eu faço parte do corpo docente da Universidade Tiradentes, aqui no Brasil, na região Nordeste, especificamente. Hoje eu ministro aula no curso de medicina, medicina do esporte, e eu trabalho com a área de metabologia e fisiologia. Então, eu dou aula tanto de metabolismo, no metabolismo dos lipídios, gorduras, e também dou aula de fisiologia hormonal, dentro da faculdade. Mas minha pesquisa em si foi relacionada à área hormonal. Ela pediu para você se apresentar, então, tipo assim, falar o que você faz atualmente, como você já está falando, só que eu preciso que seja mais devagar, tipo assim, mais curto, para mim conseguir traduzir tudo de Ah, forma literal. Então, perfeito, tipo, perfeito. Então, deixa o microfone ligado que a gente consegue trabalhar tá, junto. Ó, eu me chamo Josué. Hoje, atualmente, eu trabalho na universidade aqui da UNIT, é uma universidade de Tiradentes, no curso de medicina. ok. Entonces me llamo Josué, yo trabajo actualmente en la Universidad de Tiradentes en el curso de medicina. Ah, Isso, eu ministro aulas na área de fisiologia e metabologia. Yo doy clases de, ¿cómo es? De Fisiologia fisiología e metabologia. y metabologia. E meus estudos, tanto do mestrado até o doutorado, foi na área hormonal. Y mis estudios, tanto en el mestrado como doctorado, fue en la área hormonal. Isso. Então, eu estudei muito fisiculturismo justamente por ser ex-atleta. Yo estudié mucho sobre el fisiculturismo porque yo fui un deportista de este deporte. Isso. E competi por mais de 10 anos, sendo campeão brasileiro, sul-americano e com vaga para o Mundial. Entonces, yo competí por varios años, fui campeón brasileño y Sul-americano. sudamericano también. E então a vivência da relação hormonal no usuário pode ¿Cómo? traduzir. ¿Puede repetir? Então, para iniciar a conversa sobre a relação do usuário de hormônio, né? Entonces, eu não entendi o contexto. Então, para a gente começar a falar um pouco mais sobre a Ok, relação do usuário de anabolizante, ok. Para iniciarmos a falar um pouco mais sobre o usuário de anabolizante, é importante entender onde ele se encontra socialmente. Quando a gente é, fala socialmente, é muito importante compreender aonde ele está socialmente. ujú. e quando a gente fala em socialmente, está relacionado também à questão socioeconômica, o quanto ele tem de poder aquisitivo. E falando socialmente também está conectado a quanto de poder aquisitivo, quanta plata ele tem em seu círculo social. Isso, justamente porque em alguns momentos essas substâncias elas são adquiridas de forma ilegal, o que nós chamamos de mercado paralelo. Ok, então muitas destas vezes estas substâncias são adquiridas de forma ilegal em um mercado paralelo. E esse mercado paralelo, ele é muito grande, principalmente no Brasil, porque tem uma demanda de usuário também muito grande. E esse mercado paralelo é muito grande em Brasil porque há uma procura muito grande, há muitas pessoas interessadas em comprar essas substâncias. Sí. Tanto para fins estéticos, como também para fins competitivos. Ok, e tanto para fines Aficionados. estéticos ou Aficionados y competitivos. personas que trabajan en este medio. Sí, le entiendo, felicitaciones más bien por toda su trayectoria que tiene, por lo que viene trabajando, felicitaciones, darle reconocimiento también a todo su proyecto. No, simplemente felicitarlo por su trabajo, que respeto toda su trayectoria, nada más. Y ahora vamos a comenzar con las preguntas y que entendí el contexto. Ok, então, ela conseguiu entender, Josué? Ela está dizendo, te parabenizando pelo trabalho que você faz e o estudo que você fez também. Perfeito, entendi um pouquinho, mas é bom que você traduza para a gente ficar. Ujú. Vamos lá para as perguntas, né? Ok, sí.
Ajá. Me gustaría comenzar para conocer su perspectiva sobre esta problemática en los deportistas de Brasil. Sabemos que en Brasil, especialmente en el estado, como usted lo investigó, en Sergipe, así se dice, E Sergipe, isso, ujú, Sergipe, el uso de anabólicos es una práctica común entre los fisicoculturistas. ¿Podría describir la situación actual respecto al uso de consumo en tu país? Si es moderado o alto, según tu artículo que hiciste de los anabólicos y esteroides por culturistas en el estado de Sergipe. perfeito. Ó, nosso estado hoje, ele consta com aproximadamente 2.000 atletas de fisiculturismo. Ok, en el estado de Sergipe hay aproximadamente, ¿cuánto? Dos 2.000. mil deportistas. Isso. Então, nesse ramo de 2.000, é, alguns deles estão atualmente competindo e fazendo uso. Y dentro de esos 2.000 deportistas, muchos de ellos están actualmente competindo y haciendo el uso de esas sustancias. Entre outros que não estão competindo, eles interrompem um pouco o uso, ou diminuem a dosagem, ou interrompem. Ok, y los deportistas que no están en competencias, normalmente ellos disminuyen la cantidad que están usando o hasta interrompen este uso también. E então, de forma para responder sua pergunta, dentro desse âmbito do fisiculturismo, o uso ele é feito de forma indiscriminada porque não existe controle antidoping nas competições. Ok, entonces este uso de anabolizantes es hecho de forma, no sé, indiscriminada porque no hay una regulación en las competencias contra el uso de esos anabolizantes. Então, no Brasil, não existe uma federação que aplique os exames antidoping. Entonces, en Brasil no hay una federación o alguna organización que consiga, que hace esta fiscalización de este uso de anabólicos. Então, por assim, os atletas eles acabam sendo livres para usar o que quiser, porque não vai ser punido nas competições. Ok. Entonces, por eso los deportistas pueden usar o que quieren usar, porque no va a haber puniciones para ellos. Então, acaba sendo uma guerra ou uma corrida para quanto mais usar, quanto mais uso, mais forte, mais musculoso o atleta conseguir chegar, conseguir obter. Y acaba siendo una guerra o una corrida, porque cuanto más tú usas, más fuerte tú vas a quedar. Y ese es el objetivo de ese deporte. Microfone, Bianca. Microfone. Micrófono, Ah, bien. sí, 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 sí. Justamente en el artículo que hiciste, destacas que el uso de Brasil es destacas como que es una realidad bastante alarmante y preocupante, ¿no? Para poder entender mejor esa problemática, ya que tú has estudiado medicina, que expliques a los jóvenes qué son los anabólicos y en qué consisten los ciclos de su consumo. O sea, quizás todo esto nos puedes explicar para que puedan entender el contexto de la gravedad. Traduza, Davi, um pouquinho aí. Ela quer que vocês. Un momento, Bianca, ¿puedes repetir tu pregunta final, por Sí, favor? ya que él en su artículo destaca que es alarmante el consumo de anabólicos en Sergipe, para entender mejor el contexto que él estudió medicina, que explique qué son los anabólicos, los riesgos de su uso y en qué consiste los ciclos de consumo. Ela pediu para você explicar um pouco sobre como funciona, o ¿Anabólicos? que o que são anabólicos e como funciona ¿En também. qué consiste los ciclos? E como Perfeito, funcionam os ciclos dos anabólicos. perfeito. Ó, de forma geral, nós temos dentro do âmbito hormonal a testosterona, que é uma molécula primária masculina produzido tanto no homem quanto na mulher, e essa testosterona ela serve como base.
Ok, entonces tenemos la testosterona como base porque es un hormonio que es producido tanto en los hombres como en las mujeres. Entonces, esta es la base. E a partir dela é derivado outros hormônios que é feito para fins terapêuticos. Y a partir de la testosterona Hormônios hay otros hormonios que son utilizados derivados que son derivados para para fins fines terapêuticos. terapêuticos. Como, por exemplo, nós temos a oxodrolona, Sí, son las sustancias oxodrona, isso. Nós temos a decadurabolin, nós temos o dianabol, a oxametalona, sí, eso ha llegado acá en Perú, sí, isso. Então, nós temos, por exemplo, no Brasil, além da oxametalona, por exemplo, a estanozolol. São substâncias derivadas da testosterona. E quer traduzir, Davi? Ok, então todas essas que eu estava falando são substâncias derivadas da testosterona. sí. Sim. Isso. Dentre essas, o uso é feito de forma por ciclos. E quando a gente fala no artigo sobre ciclo, são períodos de utilização que o atleta faz. Ok, então esses ciclos são períodos de utilização que o deportista vai fazer. Isso. Então, por exemplo, o atleta vai competir daqui a 6 meses. Tem um exemplo, se o deportista vai competir em 6 meses, Em 6 meses, ele vai fazer um protocolo que é o ciclo. E dentro desse ciclo, que nós chamamos, os atletas, ele denomina ciclo de uso de mais de uma substância. pode repetir, por favor? Então, dentro desse ciclo, que é de 6 meses, Dentro desse ciclo de 6 meses, o atleta vai utilizar mais de uma substância. o deportista vai utilizar mais de uma substância. Porque ele usa a testosterona como base Porque ele usa a testosterona como base para pensando em ganho de volume muscular pensando em ganhar músculos e utiliza outras substâncias para auxiliar. e utiliza outras substâncias para auxiliar este ganho de músculo. Dentro dessas substâncias, nós temos as que foram citadas anteriormente. E dentro dessas substâncias, temos as que foram citadas Anteriormente. Deca, estano, oxodrolona, metalonona, hemogenin. Ou seja, para resumir, o atleta ele passa por 6 meses de preparação utilizando mais de uma ou duas ou até 3. E tem casos no meu trabalho que atletas utilizavam até 5. Ok, então, durante esse tempo de 6 meses, o deportista passa por o uso de 1, 2 ou até 5 dessas substâncias. E isso acaba atrelando também as questões de saúde, ou seja, os efeitos deletérios. E então, isto vai influenciar também sua saúde. Claro, arriesga su salud, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Y en su investigación menciona que los atletas recurren justamente, como me está mencionando, las sustancias sin quizás una supervisión médica, solamente en el consumo. Y ya casi 2 años después de haber realizado este estudio, ¿la realidad sigue siendo igual actualmente? Então, depois desses 2 anos, quase 2 anos que você fez esse estudo, a realidade continua a mesma? Ela está perguntando. É uma pergunta muito, muito legal e muito importante. É uma pergunta muito boa e muito importante. Não sei se vocês acompanharam as últimas notícias do fisiculturismo. Não sei se vocês estão acompanhando as últimas notícias do fisiculturismo. Mas atualmente Ramondino é um atleta muito famoso no Brasil. Ele foi campeão Mister Olímpia. Há um atleta chamado Ramondino, que foi campeão Mister Olímpia em Mister Olímpia este ano. Ramodino.
para Monte. Sí. Isso, isso. E o fisiculturismo acabou crescendo muito. O fisiculturismo acabou crescendo muito nesses últimos anos, Y el fisiculturismo está creciendo mucho durante estos últimos años en Brasil. justamente por a questão do marketing das empresas de suplementação e dos atletas que têm vários seguidores. Y está creciendo justamente porque del marketing que hay en Brasil y también por los suplementos. Entonces, estas empresas van a divulgar y compartir sobre sus, E os sus... atletas, eles ficam muito famosos no Instagram. Y los deportistas también son muy famosos en el Instagram. E, consequentemente, atrai muitos jovens a quererem também ser Sí, fisiculturista. sí, es verdad. Sí, E, sí le entendí, sí le entendí. e Ujú, sí le entendí esa última consequentemente, parte. isso. E, consequentemente, os atletas novos que entram para ser fisiculturista, por ser uma regra, entre aspas, uma regra que é uma regra interna, acaba induzindo a utilização de hormônio. Pode repetir, por favor? Por vários outros atletas novos entraram no fisiculturismo e por ser uma regra, não uma regra da competição, mas uma regra em termos de ganho de músculo, acaba utilizando. Ok, entonces hay muchos deportistas jóvenes que entran en esta vida de competencia y no es una regla de que tienen que usar estas sustancias, pero es una regla interna porque ellos quieren ganar músculos de forma más rápida. Ujú. Y Então, justamente de los... respondendo geral, não diminuiu, e sim aumentou nesses últimos 2 anos, desde que eu fiz o trabalho, aumentou o número de atletas e provavelmente o número do usuário de anabolizante. Ok, entonces desde que él hizo esta pesquisa, Y ha aumentado. ha aumentado el uso de estas Sí, sustancias. acá en Perú igual. Y justamente le quería preguntar si no hay especialistas que guíen a estos consumidores, ¿no? Quizás para reducir el impacto que pueden tener en su salud. O sea, ¿por qué cree que sea eso? O, por ejemplo, en Perú, a pesar de no ser ético, sí hay doctores que se dedican a llevar el control de estos ciclos de atletas o personas que consumen anabólicos. ¿Sí me entendiste, David? ¿O lo por parte? ¿Hay especialistas? ¿Cuál es la pregunta? Si hay Y especialistas, hay ¿qué? especialistas o sea, que vayan de la mano con estos atletas y los estén acompañando, o sea, y tengan como que ese control los atletas, ¿no? Ah, sim. Con su uso. Ok, ela está perguntando se tem especialistas ou doutores que fazem, tipo, acompanhamento desses atletas Perfeito. em relação ao uso. Como eu falei anteriormente, ser fisiculturista requer um padrão financeiro um pouco alto, ou seja, uma conduta financeira alta, Ok, então, para ser um fisiculturista, tu tem que ter poder aquisitivo, um né? poder aquisitivo, tem que ter plata, porque é demasiado alto o custo Es para conseguir. costoso, claro, si nada más compramos la testosterona, que es el frasquito, bueno, no sé, acá están 200 soles y no sé cuántos serán allá en Brasil. Eh, Nessa mesma faixa. sí, bueno, es un frasquito chiquitos, pero el costo es elevado, o sea, de esos frascos chiquitos, ¿no? E, ó, Sí. se a gente for falar do custo dos hormônios, já é alto, como você falou, US$ 200, por exemplo. Ujú. Mas quando a gente fala em acompanhamento médico, também existe um custo. Ok. Outra Entonces, tenemos no apenas o custo de las hormônio. sustancias, pero también acompañamiento médico. Entonces, tú vas, no sé, Tem tener um un custo mais alto. canal para acompañar, también hay un costo para eso. Por Ah, ok. isso, por isso que grande parte dos atletas, por não ter uma capacidade financeira, no poder aquisitivo alto, acaba optando por não ter um acompanhamento médico. Ujú, sí le entendí esa parte, claro. Y ellos se arriesgan entonces a su salud sin llevar un control médico. Isso, então acaba utilizando sem controle médico e mais de forma empírica, por conselho de amigos que já utilizaram ou Claro. por blog na internet. Eso pasa, pues,
que a veces los de internet o hasta los mismos amigos aconsejan llevar este tipo de sustancias, pero todo cuerpo, todo organismo es diferente, es distinto, ¿cierto? No sé si me entendió. Davi, não entendi. Ela está dizendo que ela entendeu a sua parte que você falou que muitos amigos incentivam o uso disso, e só que ela está dizendo que cada organismo é diferente, então tipo, o corpo ele vai reagir de forma diferente. Perfeito, perfeito. Cada resposta de cada atleta, ele vai ter uma sensibilidade que nós chamamos de sensibilidade de receptores. Então, cada deportista tem uma sensibilidade distinta em relação à substância. Claro, De receptor- reaccionan distinto a estas. Sim, ele chamou de sensibilidade receptores. de receptores. Ujú. Receptores endógenos. Então, por exemplo, tem atletas que vai ter uma predisposição a ter calvície, a ter alopecia androgenética. Ah, ujú. Outros vão ter sensibilidade a ter espinhas. También, sí, en Outros, la piel. outros vão ter uma sensibilidade a aumento da pressão arterial. También, el Outros, corazón. outros indivíduos vão ter uma predisposição a ter baixa libido, baixa Ah, el ereção. líbido, sí. Isso, então, cada um do atleta, de forma individual, tem uma resposta ao uso da mesma substância. Então, a mesma substância pode causar diversos efeitos colaterais em indivíduos diferentes. Okay. ¿Compreendeu, Bianca, o Sí. que decir otra vez? Ok. Sí, sí, comprendí. Mi siguiente pregunta era que se ha hecho un estudio que el 94%, o sea, ha salido como resultados, que el 94% de los fisicoculturistas usan o están usando estos anabólicos. Só melhore aí, Davi, a pergunta para mim entender melhor. ¿Cuál es la principal razón? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál crees que es la principal razón por la que se sienten atraídos por el uso de esos anabólicos? Sí me explicó que el contexto era porque lo ven en las redes y eso. O sea, para usted sería que usan estos anabólicos para tener esa apariencia perfecta que se ve en las redes, o hay otros factores que influencian en la presión social, quizás en los gimnasios, que usted haya visto en su entorno. Perfeito. Então, ela está perguntando se você acredita que há alguma outra razão pela qual essas pessoas se sentem atraídas para o uso dessa substância. Quando nós falamos do fisiculturismo, a razão principal é ser campeão. Ser campeão. Ok, para o fisiculturismo, a razão principal é ganhar a competência. Claro, Isso. dinero. Já, ao mesmo tempo, nós fizemos estudos relacionados ao usuário recreacional. Pero também fizemos estudos sobre o uso recreacional, que não é para competência. Isso, e para uso recreacional, o principal objetivo dos usuários era a autoestima, era melhorar a autoestima. E para essas pessoas que não são deportistas, o uso principal é para a autoestima. Então, para cambiar a forma como se vê. Isso está atrelado às questões de como você se enxerga. Então, por exemplo, em caso de homem, utilização para ganhar muito mais massa muscular e se sentir atraente tanto para os terceiros, então na academia, por exemplo, para atrair o sexo feminino, para poder ir numa praia.